Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem nós fizemos uma breve introdução sobre os discursos do 7 de setembro na Paulista. Como eu sempre digo, na Paulista, porque é o lugar que mais repercute, onde teoricamente as pessoas mais importantes vão discursar, onde juntou o maior número de manifestantes. Estão falando em torno de 40 e poucos, 50 mil. Vamos analisar isso. Eu acredito que tinha mais do que 50 mil pessoas pelas imagens, por amigos que moram ali ao redor, e falaram que realmente estava muito mais cheio do que quando tivemos o último discurso que o Nicolas foi o protagonista do bolsonarismo. Então, vamos colocar aí 50, 70, 100 mil pessoas. Um número bem exagerado, mas um número bom. Não pode-se dizer que o bolsonarismo está decaindo, não pode-se dizer que o bolsonarismo está morto, porque isso é mentira. O bolsonarismo continua a sua força, e mais ainda agora com o discurso da perseguição religiosa que foi introduzida no dia 7 de setembro. Antes não tinha essa perseguição religiosa, agora acharam um outro mote, que é a perseguição religiosa. Isso, no meu ver, ou é muito perigoso, porque pode dar tração com outras religiões aderindo ao bolsonarismo, ou pode levar o bolsonarismo a descartar logo essa bandeira, que perceber que muita gente vai sair dessa empreitada religiosa. Mas muito obrigado, não deixe de se inscrever, e vamos começar pelo Tarcísio hoje. Tarcísio, Malafaia, e fechando o choro muito bem colocado da Michelle. De direito, porque às vezes a gente é tão tímido para defender esses ideais. E aqui a gente começa com o Tarcísio já se posicionando mais do que antes. O Tarcísio, ele ainda está achando o seu discurso. Ele não está com o discurso pronto. O radicalismo que o bolsonarismo exige e a ideia messiânica que o líder bolsonarista precisa ter, o Tarcísio ainda não se enquadrou. E o discurso dele religioso, político, ainda está sendo ajustado, mas já está fazendo algum efeito, principalmente na base parlamentar, para ele ser viável como candidato nos próximos meses, né? Porque até março, abril do ano que vem ele tem que estar pronto. Mas tem a Michelle, que também tem um discurso religioso muito grande, e não me parece que ela está tentando adaptar o discurso político e religioso. Ela só está no discurso religioso mesmo. Direito, vamos defender a nossa democracia representativa, e é fundamental que para isso as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Para isso é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Você vê aqui, é interessante, porque ele coloca a ideia de que para qualquer coisa acontecer, vamos lá, se é uma pessoa ser presa, teremos que fazer eleições. Para alguém ser condenado, teremos que fazer eleições. Para uma mãe perder o filho para o conselho tutelar por maus hábitos ou negligência, faremos eleições. Para o PCC prender os seus líderes, vamos fazer eleições. Mas e a justiça? Para que serve? Empresas que deixam de pagar obrigações trabalhistas, vamos fazer eleições. Porque, afinal de contas, o povo é soberano. Até o ponto da justiça como bandeira, criminoso preso, penas mais fortes, mais severas, pra gente não vale. É isso que eu digo, a hipocrisia que colocou pessoas ao redor de Bolsonaro
penas duras, regime fechado mais longo, vários passos que realmente a direita e a extrema-direita conseguiram, agora, logicamente, está sendo jogado tudo no lixo. Inclusive o patriotismo. Bandeiras dos Estados Unidos, gigantes, enfim, o discurso continua, mas a bolha não enxerga. A bolha não enxerga. A religião bate mais forte e não consegue mostrar que o que eles defendem, o que tudo virou em volta de Jair Bolsonaro, quem se agrupou com aquele discurso do bolsonarismo forte, contra impunidades, contra todo tipo do mal, contra pessoas de fora interferindo no país, com o discurso do patriotismo muito forte, não é mais o que é a essência. Agora a essência é outra, a essência puramente religiosa, que é a mais fácil de ser dita, desdita e manipulada, mas o que realmente era essencial foi se modificando ao longo do tempo. Bolsonaro, nós estamos aqui hoje para clamar por justiça. Justiça para Débora, justiça para o Crezão, justiça para o Lucas Mateus, justiça para Juliana, justiça para os ambulantes, justiça para aqueles que estão presos injustamente, aqueles que merecem o nosso respeito. E agora? Bom, as pessoas que estão presas injustamente merecem o nosso respeito. Esse merecem o nosso respeito, ele é complicado. Por que ele é complicado, Tarcísio? Você está dizendo que as pessoas que entraram, quebraram todo o Congresso, quebraram todo o STF, merecem o nosso respeito? O senhor respeita quem quebra patrimônio público? Esse é o único crime que o senhor respeita? Ou existem outros crimes que o senhor respeita e vai pedir anistia? Tem que ficar bem claro isso. Quais crimes o senhor respeita e acha que não é crime, e quais crimes que o senhor não respeita? Invasão, o senhor respeita? Então daqui para frente o senhor vai lutar para que todas as invasões do país não sejam mais crimes? Tipo, se um cara entrar na minha casa e invadir e quebrar tudo, o senhor respeita? Ou não, só para a galera mesmo da sua turma que os crimes podem ser feitos? Isso tem que ficar claro, porque eu não vou querer votar num presidente que vai, de repente, passar uma lei, uma medida provisória que, a partir de agora, entrar na casa de alguém e quebrar tudo, independente quem seja, entrar em prédios públicos e quebrar tudo, é normal, pode. É isso que tem que ficar claro. Qual crime o senhor respeita e qual não? A esquerda procurou reescrever a história. Vejam, eles dizem que foram responsáveis pela luta pela democracia. Justamente eles que assaltaram bancos, que praticaram atentados terroristas, que cometeram assassinatos e que se beneficiaram da anistia. Aqueles que hoje falam sem anistia foram beneficiados pela anistia no passado. Isso, perfeito. Vamos lá. Explicar para você como é que foi. Eu sei que é um discurso fácil, mas vou falar a verdade. A anistia foi dado a quem cometeu crimes na época da ditadura, tá? Dos dois lados, tanto da esquerda quanto dos militares. Entendeu? Porque foi uma anistia ampla, geral e restrita. Os militares confessaram seus crimes, as torturas, as prisões injustas, as pessoas que sumiram, foram anistiadas. Quem cometeu crime, quem roubou banco, quem sequestrou o embaixador americano, todos foram anistiados. E aí se deu uma anistia ampla, geral e restrita. Para todos os crimes. Não existiu crime de direita, crime de esquerda que não foi anistiado. Todos os crimes foram anistiados. E aí se deu a democracia. Agora, qual é o outro lado que cometeu o crime? Alexandre de Moraes? Vocês vão anistiar Alexandre de Moraes? Qual é a sensação que Alexandre de Moraes tem? A Magnitsky, o Trump vai liberar? O tarifaço,
O Trump vai decair o pé fácil? Não, vocês não conseguem, não é da alçada de vocês. Qual é o outro lado que precisa de anistia? Não é a anistia que vocês querem perdão. A anistia precisa ter ambos os lados. A anistia precisa ter o quê? Um crime. Qual é o crime do Alexandre de Moraes? Vocês citaram todos, vocês vão anistiar ele também? Vai colocar na lei que vai se anistiar, por acaso, os crimes que o Alexandre de Moraes cometeu, se foram crimes mesmo? Você vai anistiar? Na ditadura se anistiou os dois lados. Todos que cometeram crimes. E agora? Não é anistia, é perdão. É isso que vocês querem. E não tem problema. Lute pelo perdão. Lute pela impunidade. E tá tudo certo lutar pela impunidade. Mas sem enganar o povo. E aí, explicando realmente o que vocês querem, as pessoas têm a capacidade de pensar e determinar. Agora não pode, dentro de um perdão, de uma impunidade, colocar o nome de anistia e ainda mais falar sobre direita e esquerda na época da ditadura. Ah, eles foram beneficiados. E os coronéis, os torturadores? Ah, não, foram também. Por isso que teve uma anistia. Pô. E a ditadura que não tinha... mas é isso, é anistia. A anistia tá certo. Teve, foi importante e a gente tá aqui hoje por causa disso. Agora, a anistia pra galera que quebrou tudo, pra Bolsonaro, as pessoas que planejaram os golpes, o punhal verde e amarelo, tentaram matar o Alexandre de Moraes, não morreu porque chegou atrasado, E aí, é isso? É essa impunidade que vocês querem? Não tem problema, eu acho válido a luta por isso. O problema é explicar de verdade o que é, o que vocês estão lutando. Sabe o punhal verde e amarelo? Que a gente tentou matar o presidente Lula, o vice, o Geraldo Alckmin, o Alexandre de Moraes, e essa galera toda? Pô, a gente tentou, planejou, não deu certo. Mas a gente queria esses caras livres. É isso que vocês têm que falar. A coisa certa, não entrar na questão religiosa o tempo todo, uma guerra santa, que aí é feio perante Deus. Porque eles têm uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias. Sim, a delação é só do Mauro Cid. Tá? Mas a justiça não funciona só com delação. Até porque a delação ela foi instituída no governo Dilma. Então, antes do governo Dilma, como é que se prendia pessoas sem delação? Não se prendia. Não, a delação é um dos instrumentos. Tem o depoimento das testemunhas, que são os coronéis da Aeronáutica e da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que falaram, eles queriam dar o golpe. Eles vieram falar com a gente. E a gente falou não. Mas foi só uma ideia, tá? É tentativa de golpe. Se tivesse dado golpe, a gente não estaria aqui. Então tentaram. Tem as minutas, certo? Tem as conversas, tem as mensagens, tem a manifestação, tem os vídeos, tem as declarações, tem tudo. Então, tipo, a delação, se o que a delação colheu de provas, são provas. Cancela-se a delação, mas as provas continuam. A delação não é só falar. A delação você tem que provar o que você está falando. E com essa prova, você coloca no processo. Agora, uma coisa que ele falou é realmente, os advogados estão contestando que não teve tempo hábil para analisar todo o processo. Isso é uma coisa que sim tem que ser investigada, e isso é uma coisa que abre brecha para no futuro ser totalmente anulado esse julgamento. Então, se isso está errado, no futuro vai ter tempo de ver essa indagação. E se for verdade, se anula o julgamento. É isso. E se for mentira, continua igual. Esse é o ponto. Vocês podem bater nisso. Isso é um caminho para anular o julgamento. E, se for cometido erro nisso, tem que ser anulado. Ponto. O bem sempre vai vencer o mal. Esse movimento aqui é imparável. O movimento do verde e amarelo. Então, aqui está
o bem sempre vence o mal. E eu vou levar isso para eleição. Se vocês são o bem e todo mundo é o mal, por que ter eleições? Não precisa. Para que ter alternância do poder? Não precisa. Se eu sou o bem e todo mundo é o mal e o bem sempre vence o mal, quando eu chegar no poder, eu vou me estabelecer e dizer: agora eu sou o bem, não tem alternância de poder, todo o resto é o mal. Para que ter eleições, Tarcísio? Por que não defende logo isso? Não, a democracia não é essa. A democracia não é uma luta do bem contra o mal, de Deus contra os infiéis. Não é, isso foi nas cruzadas, isso é em islâmico, isso é outra coisa. Isso é outra religião. É de religiões brigando contra religiões, numa guerra sem fim por causa de um Deus. Isso não é política, isso é outra coisa. A gente já viu que não dá certo. Se o bem sempre vence o mal, quando eu chegar no poder eu sou o bem, então precisa mais me tirar daqui. Se você falar isso na Venezuela, eles vão acreditar. Se você falar isso em Cuba, eles vão acreditar. Afinal de contas, eles eram o bem, que chegaram no poder e falaram: daqui não precisam me tirar porque eu sou o bem. Ou não? O ditador chega agora, eu sou o mal, vou ficar no poder. Não, o ditador sempre é o bem que venceu o mal. E não vai sair do poder, porque vai que se eu sair do poder, o mal pode voltar. Não faz sentido esse discurso religião na política. É perigoso. É perigoso. É perigoso e é infantil. Sem argumentos sólidos, não dá para discutir. Quando se coloca Deus na parada, bom, aí beleza. Tipo, bom, eu acredito que Deus quer Bolsonaro, tá, não é por proposta, não é por o que ele faz, o que ele fez, é por causa de Deus, aí beleza. Tipo, vai discutir o quê? Já que Deus falou, eu não lembro, não escutei. Deus falando que quer Bolsonaro, eu escutei pastores que têm interesse, eu escutei diversas outras pessoas que têm interesse. Agora, Deus mesmo, não escutei. Por que não vai falar? Porque a interesse é o do homem, não é o do divino. Não promove apenas perseguição política, religiosa também. E outra, pergunte a qualquer jurista para prender um passaporte de alguém. Qual é a causa? E aí é o que eu falei, né? O tempero. O discurso do Malafaia não tem nada de novo. Realmente o que tem de novo é agora essa perseguição religiosa. O que é? O Malafaia, ele tá mandando prender quem é da sua religião? Ele tá jogando em algum lugar essas pessoas? Ele tirou da igreja a isenção fiscal? Ele tirou das empresas da igreja a isenção fiscal? O que é? Qual é a perseguição religiosa? As outras divisões que não é comandada pelo Senhor estão sendo perseguidas? Os outros apóstolos da religião do Senhor, das outras igrejas, estão sendo perseguidos? Não. É só para colocar mais um tempero de religião em cima de tudo isso. Manipulação das pessoas que realmente vão à igreja do Senhor para pedir ajuda, para falar com Deus, que estão sensíveis, que estão precisando realmente de um aconselhamento espiritual. É pegar essas pessoas que estão frágeis, estão na igreja do Senhor, e transformá-las em exércitos de pessoas, que eu digo aqui o zumbi político, porque no final das contas a ideia é voltar ao poder porque nós somos o bem, e o bem vence o mal, e o bem não precisa sair do poder. Afinal de contas já somos o bem. Se não sairmos, quem vai entrar é o mal, então temos que ficar no poder até para sempre. Isso é muito um discurso de um Estado islâmico, de um Estado como o Irã. Afinal de contas, o líder máximo da religião já está no poder. Quem melhor que ele para tomar as decisões?
né? Então não precisa ter eleição, não precisa ter nada. Ele está lá e pronto. Então vamos continuar aqui, já caminhando para o final. Tem nada não, para você entender o que eu vou falar. Em 2016, Dilma, em Nova York, convocou a imprensa e pediu sanções contra o Brasil. Vou repetir. Bom, vamos lá. Aqui também a gente vai dar um pouco de informação sem ser falso. Procurei nos jornais da época de 2016, enquanto a Dilma estava nos Estados Unidos, e a única menção que tenha qualquer coisa, ele falou pra gente procurar, então eu procurei, uma menção que a Dilma iria pedir à ONU para que ficasse de olho na tentativa de golpe que ela achava que estava sofrendo pelo Congresso. Foi isso. Foi exatamente isso que a Dilma disse nos Estados Unidos. E ponto. Foi isso. Não tem nenhuma reportagem sobre sanção, porque assim, se tem essa reportagem, se o Malafaia tem essa reportagem ou esse vídeo, porque ele fala que a Dilma reuniu a imprensa, então se reuniu a imprensa, no mínimo tem um vídeo, um artigo da época, alguma coisa. Eu não achei. Se caso você achar esse artigo que a Dilma pede sanções contra o Brasil, porque já é a segunda vez que ele fala, é a segunda vez que eu procuro, e se tivesse alguma coisa, com certeza estaria mais fácil de ser achada. Procurei em todos os jornais, grandes jornais nos Estados Unidos, não achei nada. Procurei nos jornais brasileiros, não achei nada. Aí vira meio que a teoria da conspiração. Existe. Eu sei que aconteceu, mas não tem registro, porque a teoria da conspiração rola solta. Então, caso você tenha um recorte, porque não é possível. Se isso existiu, tem que ter para tudo quanto é lugar essa matéria, explicando, ou um vídeo da Dilma, alguma coisa, porque vídeo da Dilma é o que mais tem. Então deve ter alguma coisa. E agora a gente vai pro fim, que a Michelle, realmente, o discurso dela é emocionante no quesito uma declaração, mas político não. É o fio condutor que está gerando ainda a família Bolsonaro ter uma esperança de ter um candidato bolsonarista da família, porque os outros provavelmente não são viáveis. Obrigada, pastor Silas. Obrigada, presidente. Realmente não tem sido dias fáceis. Obrigada. É essa a figura da Michelle. Ela sendo a vítima que passa por uma perseguição, que Deus está dando força e que Deus vai, de alguma forma, fazer um milagre, e tudo o que tentaram fazer é por causa de Deus, é em nome de Deus. Então, só mais um trechinho aqui que achou interessante. Que eu creio e confio na resposta de Deus para nossa nação. E é isso. Sai de uma tristeza profunda para uma resposta de Deus à nossa nação. E é isso. O discurso da guerra religiosa ficou mais forte, porque quando você coloca Deus do seu lado e automaticamente não um Deus para todos, você acaba, no mínimo, transformando isso numa guerra santa em vez de uma discussão de ideias. E as ideias para o país não são importantes, porque afinal de contas a gente tem uma coisa muito mais importante em vista: a briga do bem contra o mal. E o bem contra o mal é muito vago. O bem para quem? O mal de quem? Quais são as ideias do país? Botar o bem no poder. Mas o bem vai fazer o quê? Eu não preciso explicar o que eu vou fazer, eu já sou o bem. Então,
parta do princípio que tudo que eu vou fazer é bom. E tudo que o outro vai fazer é ruim. E as ideias? É isso, eu preciso confiar cegamente que o bolsonarismo é o bem porque eles pegam Deus para eles. Eu vou na igreja, eu rezo da mesma forma que eles. Eu leio a Bíblia da mesma forma que eles. E eu sou ruim por não acreditar que Deus está do lado deles? Só do lado deles. Eu acredito que Deus está dos dois lados. E eu quero saber das ideias. Eu quero saber das propostas. Eu quero saber do Tarcísio se os crimes de invasão a prédios públicos e depredação que as pessoas cometeram e ele admira, se isso vai virar lei normal, qualquer um vai poder fazer isso daqui para frente. Ou se esses crimes são só perdoáveis quando é cometido pela extrema-direita. Se fosse cometido pelo centro, não seriam perdoáveis. Eu quero entender do pastor Malafaia por que ele não sai candidato. Por que ele continua fazendo ataque às pessoas e manipulando nos bastidores, mas não coloca o nome dele em votação? Será que não vai ter voto suficiente? Porque colocar 100 mil pessoas na Paulista é difícil. Mas colocar 300 mil votos na urna é complicado. Colocar aí 10 milhões de votos para senador é difícil. Então, tá na hora de começar a discutir 2026 com propostas, não com Deus. Deus, ele tá aí para todos. O bem e o mal estão dentro de nós o tempo todo. Mas usar esses atalhos para manipular o povo é o que não pode. Muito obrigado, não deixe de se inscrever e valeu!